toda a sua família. Louvo a Deus também pela vida de todos os nossos amigos, dirigentes de congregações, a todos os obreiros, pastor Salatiel, que Deus continue te abençoando, sempre com lindos louvores para a glória de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos. Também, irmãos, peço aos irmãos que desde já orem para o dia de amanhã e apresente a Deus os nossos parlamentares, a irmã Ruth Costa, como vereadora, e a irmã Marta Costa, como vice-prefeito. Peço que os irmãos orem por elas, orem por toda a comissão política, para que Deus nos dê uma paz, um sossego no dia de amanhã. Amém? Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, no capítulo 38, e o versículo 18. Diz assim: Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. E o que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concedeu. Versículo 24. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, estes lenços e este cajado? E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Amém? Amém. Meus irmãos, desde o período da manhã, eu estava em casa, e Deus me levou a meditar nessa palavra. Eu não sabia se estaria aqui essa noite, mas com certeza estarei em um dos nossos setores, pois hoje o dia foi bem corrido, e Deus começou a me levar a esse texto da Bíblia. É uma história bem conhecida, e eu acho ela bem interessante, que é uma quebra da história de José, bem no meio, quando José está sendo vendido, preso. Mas no meio dessa história de José, a Bíblia fala de uma história de um homem chamado Judá, que era irmão de José. Judá, ele foi casado com uma das filhas de um homem chamado Suá. E desse matrimônio, ele teve 2 filhos. Um chamou Er e o outro chamou Onã. E a Bíblia diz que Judá tomou para a esposa, para Onã, uma mulher chamada Tamar. E a Bíblia diz que Onã fez mal o que era aos olhos do Senhor. Ele não agradou ao Senhor. E o Senhor matou Onã. E naquela época, irmãos, quando a mulher ficava viúva, ela tinha que casar com o parente mais próximo. Então, nesse caso, o parente mais próximo de Onã era o seu irmão. E a Bíblia diz, irmãos, que o seu irmão, um se chamava Onã e o outro chamava Er, o Er. E a Bíblia diz que ela casou com Er. E Er também, irmãos, cometeu o que era errado diante de Deus. Ele não quis gerar filhos, e naquela época não gerar filhos também era algo abominável diante dos olhos do Senhor, a não ser quando se tinha uma esterilidade, quando a mulher, o homem,
não podia gerar. A gente encontra muito na Bíblia que muitas das vezes era a mulher, a culpa era da mulher, mas naquela época não tinha todos esses exames que nós temos hoje. Então, de fato, talvez poderia ser o homem, talvez poderia ser a mulher. Mas a Bíblia diz, irmãos, que tanto Onã quanto cometeu algo abominável diante do Senhor, e o Senhor matou os dois. E o irmão mais próximo desse, Selá, ele era garoto, e Tamar já tinha uma idade avançada. Então Judá falou para Tamar: olha, vai para casa, fica lá com seus pais, e quando Selá já for grande, eu vou entregue meu filho para que ele case com você, e aí suscite, né, a descendência, e a nossa descendência não morra. E Tamar fez isso, irmãos. Foi para casa e ficou lá um período. A Bíblia diz que Selá cresceu, e quando Selá cresceu, a Bíblia diz que Judá não entregou Selá para Tamar. E Tamar, irmãos, ela ficou um tanto triste, porque ela ficou na posição, ela ficou esperando. Ela não foi uma mulher promíscua, ela ficou ali na posição. E a Bíblia diz, irmãos, que a mulher de Judá, ela morreu. E quando ela morreu, Judá, ele subiu depois de um período para tosquiar as ovelhas. E nisso que ele estava indo ao caminho, alguém falou para Tamar: Tamar, o seu sogro vai passar perto da sua casa. E Tamar, irmãos, tomou uma atitude um tanto arriscada, mas ela tomou essa atitude. Qual foi a atitude? Ela trocou as suas vestes de viuvez e colocou uma outra veste, cobriu todo o seu rosto. Eu acredito que deve ter sido uma burca, né? Cobriu-se toda e foi para a beira do caminho. E na beira do caminho ela encontrou seu sogro Judá, e com certeza ali ela deve ter se insinuado para Judá, e Judá viu aquela mulher e decidiu então ter relações com aquela mulher, mas ele não sabia que era Tamar. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele estava ali para ter relação com aquela mulher, ele falou: eu não tenho dinheiro, mas amanhã eu mando dinheiro e te pago. E ela falou: não, me dá o que você tem de valor, e eu seguro como uma garantia, e quando você vier com o dinheiro eu te devolvo. E a Bíblia diz que Judá entregou o que ele tinha de mais ou de maior valor. Ele entregou o selo, ele entregou o lenço, e ele entregou o cajado, entregou na mão de Tamar. E no outro dia ele mandou um dos seus empregados ir buscar o selo, o lenço e o cajado. E quando foi no outro dia, Tamar já tinha desaparecido. E aí o seu empregado falou: olha, chefe, não tem nada, porque eu estou usando algumas expressões populares para que a gente possa entender. Claro que a gente chama de chefe a gente chama. Falou: olha, meu senhor, aquela mulher que ficou com o seu lenço, o seu cajado e o seu selo, ela não estava ali. E o que me disseram que não tinha nenhuma prostituta à beira do caminho. E aí Judá ficou quieto, mas seguiu a sua vida. Passou-se 3 meses, e a Bíblia diz que chegou a notícia que Tamar estava grávida. E quando chegou a notícia que Tamar estava grávida, Judá pegou e mandou falar assim: pega essa mulher, traz para fora e apedreja essa mulher, porque o crime de adultério era um crime de apedrejamento. E a Bíblia diz, irmãos, que na hora que iam começar a apedrejar a Tamar, ela falou: antes de vocês me apedrejarem, eu preciso falar de quem eu estou grávida. E aí ela apresentou o selo, o lenço
e o cajado. E naquela hora, Judá reconheceu e viu aonde tinha errado. Meus irmãos, não precisava contar essa história para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Porque aqui, irmãos, eu fiquei pensando muito esta manhã. Eu fiquei meditando muito esta manhã. Porque a Bíblia diz que Judá, por um momento, um descuido da sua vida, um momento de distração, ou um momento carnal, ele deixou-se levar pelo ímpeto da vida. E nisso que ele deixou-se levar pelo pecado, ele perdeu o selo, o lenço e o cajado. Ele perdeu 3 itens, irmãos, que jamais ele deveria perder. Ele perdeu o selo, ele perdeu o lenço e ele perdeu o cajado. Ele, irmãos, não tinha com que pagar e jamais ele deveria negociar esses 3 itens: o selo, o lenço e o cajado. Mas, irmãos, quando eu fiquei pensando nesta manhã, o meu coração tremeu e temeu. Porque na vida cristã, quando a gente entra pelo caminho do pecado, quando eu e você entramos pelo caminho da desobediência a Deus, uma das primeiras coisas, ou algumas coisas que nós perdemos, é o selo, é o lenço e é o cajado. Desculpa, eu estou com uma rouquidão. Nesses dias a gente fala bastante e acaba tendo rouquidão. Não é convite, tá bom, irmãos? Ninguém precisa sair correndo. 3 itens. 3 itens: lenço, selo e cajado. 3 itens que ele perdeu, irmãos, por causa do pecado. 3 itens que ele perdeu por causa da desobediência. E nessa noite o Espírito Santo de Deus me levou a refletir sobre isso. Como estamos cuidando, irmãos, do nosso selo? O que é o selo? É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, irmãos, é o selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos selou. Nós estamos, irmãos, o selo diz sobre autenticidade, o selo diz sobre garantia, o selo diz que nós somos invioláveis. Quando eu e você recebemos uma carta, se a gente abre aquela carta, irmãos, nós podemos responder um crime, porque aquela carta tem selo, é algo inviolável. E o Espírito Santo de Deus, ele é algo inviolável na nossa vida. E nós, como estamos tratando o Espírito Santo? Como estamos tratando, irmãos, o lenço? O lenço representa, irmãos, a comunhão com Deus. Eu me lembro de um pastor que ele sempre falava assim, que no culto nunca podia faltar a Bíblia, a harpa e o lenço. Porque o lenço, irmãos, ele representa aquele momento de clamor, ele representa aquele momento de súplica, ele representa aquele momento de humilhação na presença do Senhor. E o cajado, ele representa a autoridade espiritual. O cajado representa a autoridade espiritual. Meus irmãos, e esses 3 itens, eles perderam o selo, o lenço e o cajado. E como nós estamos tratando esses 3 itens? Como nós estamos tratando esses 3 itens? Mas o que eu acho mais interessante, irmãos, é que quando Tamar foi pega no ato de adultério, a Bíblia diz que ela falou antes de ser apedrejada: esses 3 objetos aqui, esses 3 objetos é do homem de quem adulterei. E ele, irmãos, se humilhou. E ali na hora
ele recebeu de Deus a graça e o perdão. Porque ele podia ter ficado calado. Aqui que eu acho interessante, irmãos, Tamar em nenhum momento acusou ele. Tamar não falou, é dele, apesar que o selo já estava com o símbolo dele, mas Tamar não acusou. Irmãos, o que eu mais acho interessante é que ele se humilhou. E na caminhada cristã, irmãos, quando eu e você começamos a perder o selo, o lenço e o cajado, o que faz eu e você recuperar tudo isso de volta é a humilhação que nós temos diante do Senhor. Porque, irmãos, Judá, ele sabia que ele tinha errado. Judá, ele sabia que o erro estava nele. Então ele teve a humildade de se humilhar. E nesta noite que Deus colocou no meu coração, eu quero trazer de volta para a sua vida. Eu quero trazer de volta para a vida daqueles que perderam o selo, o lenço e o cajado. Mas para isso precisa haver humilhação. Para isso precisa haver reconhecimento que errou, que falhou, e que aquela mulher, ela estava pura diante de Deus, ela estava limpa diante de Deus. O erro estava em nós, porque nós temos a síndrome de Adão. A gente gosta de transferir a culpa. Foi a mulher, foi a serpente. Não, irmãos, a culpa é nossa, o erro é nosso. Então nesta noite, se eu quero de volta aquilo que saiu da minha vida, é noite de humilhação. Talvez você fale, Senhor, eu não sinto mais a tua presença como eu sentia, porque o selo do Espírito foi embora. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, se humilhe na presença do Senhor, e o selo do Espírito Santo, ele vai voltar para a sua vida. Talvez seja aquele momento de humilhação. Irmãos, ontem eu estava conversando com um amigo lá no Belém, e ele falou como a gente erra depois de muito tempo de crente. Porque existe uma coisa, a gente se acostuma a ser crente. A verdade, irmãos, que a gente se acostuma a ser crente. E depois, isso não fica mais como cristianismo. Isso fica como estilo de vida. E como estilo de vida, eu acabo, irmãos, praticando algumas coisas, algumas falhas, e achando que aquilo é natural, não tem nada a ver. E aí, irmãos, o selo, o lenço e o cajado vai se afastando da minha vida. Por quê, irmãos? Porque eu vou deixando aquilo tomar conta da minha vida. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, eu não sei se é 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas uma coisa eu sei, isso não importa. O que importa, irmãos, é a gente se humilhar na presença do Senhor e falar para Deus: Senhor, eu errei, eu falhei, eu vou participar da ceia, mas eu quero selo, eu quero lenço e eu quero o cajado de volta. Eu quero aquela autoridade, Senhor, eu quero aquela autoridade que quando eu chegava na igreja, eu dobrava o meu joelho e eu não queria saber quem estava do meu lado, eu só queria dobrar os meus joelhos e orar. Eu não queria saber se alguém estava conversando, se alguém estava tocando, se alguém estava brincando na igreja. Eu chegava na igreja, eu não via a hora de chegar na igreja, dobrar o meu joelho e falar com Deus: ei, meu irmão, se isso não está acontecendo na sua vida, é que está faltando o selo, o lenço e o cajado. Se você perdeu, se eu perdi, está na hora de recuperar nesta noite o selo, a presença do Espírito Santo. Ah, meu irmão, como a presença do Espírito Santo é importante na igreja, a presença do Espírito Santo é importante nas nossas reuniões. Então está na hora da gente recuperar o selo, o lenço e o cajado. Aleluia. Oh, uma cama da basura.
selo, o lenço e o cajado. A gente perdeu. Algumas pessoas vão perdendo, e é natural muitas vezes perder. Não é correto. Mas se perde. Se perde. Atira a primeira pedra quem nunca pecou. Atira a primeira pedra quem nunca errou. Atira a primeira pedra quem não tem desvio de conduta. Atira a primeira pedra, irmãos, quem não falhou na presença do Senhor. E quando a gente falha, a gente perde algumas coisas. A gente perde a autoridade. A gente perde o desejo de se humilhar. A gente perde o desejo de entrar. Irmãos, o lenço é entrar na presença do Senhor e entrar quebrantado na presença do Senhor. Irmãos, quanto tempo a gente não chora na presença do Senhor? A gente chora pelo filme que assiste. A gente chora por causa de alguma coisa triste que a gente vê na televisão. A gente chora por causa de uma postagem no Facebook. Mas quando entra na igreja, a gente entra com os olhos bugalhados, querendo saber que hino vai cantar, querendo saber que vai pregar, e não se derrama na presença do Senhor. Mas nessa noite, que o lenço espiritual volte para as nossas vidas, e a gente não olha quem está pregando, a gente não olha quem está cantando, mas a gente se quebrante e fala: Senhor, renove em mim o teu espírito. Eu quero voltar a se humilhar, eu quero voltar a ser quebrantado, eu quero voltar, Senhor, a estar na tua presença. Oh, bacana na tua sua. Ah, irmãos, os nossos bancos não são mais molhados pelas lágrimas. Os nossos bancos não são mais molhados pelas lágrimas, irmãos. A gente entra na igreja, irmãos, parece que estamos entrando em shopping center. Entra, já senta correndo, já levanta, já sai, muitas das vezes fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas aqui, irmãos, é lugar da gente se humilhar na presença do Senhor. Aqui é lugar de se humilhar, não somente aqui em todos os cantos, mas aqui é um lugar propício para se humilhar na presença do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor nessa noite. Se humilhe na presença do Senhor nessa noite. Oh, se humilhe na presença do Senhor. O Espírito Santo está com saudade das minhas e das suas lágrimas. Irmão, ele está com saudade daquela oração que a gente fazia, lágrima misturada com línguas estranhas, que era lenço e selo, lágrima misturada com autoridade, que era lenço, selo e cajado. Lembra quando você orava, você suava na oração, mas você levantava cheio da presença do Espírito Santo. A igreja, ela era diferente, ela era diferente. E hoje Jesus, ele quer trazer de volta o selo, o lenço e o cajado nessa noite. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia, oh, aleluia. Pastor, é todo mundo com máscara, o glória está sufocado, eu sei, mas o glória, meu irmão, ele está aqui dentro de nós, e aqui, irmãos, é lugar de ser nesse cajado. Oh, aleluia, oh, aleluia. Tinha um pastor de Minas Gerais, que ele sempre falava, eu esqueci o nome dele agora, os pastores aqui vão lembrar, mas ele partiu com a eternidade, ele falava uma coisa que é interessante: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Sobre o altar. Céus. Os nossos altares, não estou dizendo aqui o setor superintendência, mas os nossos altares estão perdendo o selo, o lenço e o cajado. Nós não somos obreiros. A igreja está se espelhando em nós. A igreja está se espelhando em nós. A igreja não quer ver o pastor
com perninha cruzada. A igreja não quer ver pastor com o melhor terno importado, falando retórica, falando bonito. Nada disso é pecado. Mas a igreja quer ver os pastores cheios de Deus, do zelo e do amor.
você volte a orar em línguas esse ano. Ele quer que você volte a chorar nessa madrugada. Ele quer que você volte a ter autoridade para pregar. Ei, você perdeu a autoridade para pregar. Você perdeu a vontade de pregar. Você perdeu a vontade até mesmo de dirigir a igreja. Ei, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu quero dar tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que você perdeu. 3 meses foi o tempo que Judá levou sem o selo, sem o lenço e sem o cajado. Eu não sei quanto tempo faz que você entra e sai da igreja e você fala: Senhor, eu estou tão vazio, eu estou tão vazia. Senhor, parece que nada me alegra mais na igreja. Senhor, olha, quantos irmãos tem crente? Muitas das vezes estou falando com vocês, tem dia que quando dá o horário de culto, é pior do que tomar vacina. A gente vem do culto se arrastando.